Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que o amanhã será outro dia. Lemei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, boa noite. Que a luz do Mestre Jesus nos ampare e nos proteja e nos envolva em bênçãos de paz, de harmonia e de renovação. Vamos agradecer a Deus por este momento, por já estarmos aqui trilhando o caminho de uma doutrina que nos esclarece sobre os melhores caminhos a seguir. E dizemos: Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, como em todo o universo. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, como devemos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Deus possa nos abençoar, nos envolver o nosso irmão Edivaldo César, para que ele realize, como sempre, a sua tarefa, com muito amor e muita dedicação. Que assim seja. Vamos, querido. Uma boa noite a todos que nos assistem aqui presencialmente na Casa da Fraternidade, aos que estão também no salão virtual da casa, que hoje nós temos essas possibilidades, né? De expandir cada vez mais o conhecimento doutrinário, não ficando somente no presencial, outros que estão em casa, no seu local de trabalho, muitas vezes acompanhando também as nossas preleções. É sempre um prazer e alegria estar aqui na Casa da Fraternidade, né? Que essa energia, essa vibração se chama fraternidade, que é o único vínculo que vai permanecer entre nós, né? É o sentimento de amor entre os irmãos, os filhos de Deus que todos nós somos. E a nossa preleção da noite de hoje, a nossa doutrinária, está com um tema muito especial, né? Chamado de filhos especiais. Que graças a Deus, como disse a nossa Lucidalva aqui na prece, essa doutrina que vem
nos mostrando novos caminhos. Através desses ensinamentos, hoje nós temos condições de entender, de compreender, de analisar, de refletir, quando o espírito chega no corpo físico, numa condição especial. E mais especiais são os pais, que recebem crianças encarnadas nesse estado delicado de puro amor da misericórdia divina, para que esse ser possa continuar trilhando caminhos novos, despertando consciência, aprendendo a viver, aprendendo a amar. E nesse momento, quando isso acontece, todos nós, membros da família, estamos envolvidos e somos responsáveis também por essa tarefa de educação, de acompanhamento, de brilho e de auxiliar, na medida do possível, esse ser que pode vir a ser cada um de nós de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Então, existem determinados, quando os autores vão estudar esse tema, e foram analisar, eles percebem que muitas vezes encontravam certo embaraço para explicar materialmente a condição de um espírito estar encarnado num corpo debilitado, com alguma deficiência que não lhe permite se expressar na íntegra, como um ser integral que todos nós somos, já sabemos que somos, mas muitas vezes o ser integral está limitado por um corpo material, por uma veste que não lhes permite, momentaneamente, naquele instante, expressar-se realmente como ele deveria expressar. Mas chegou a hora do Consolador, através de um dos princípios fundamentais da doutrina, que existe porque é lei divina, chamada reencarnação, a volta do espírito a uma nova experiência carnal. E aqui no planeta Terra, nós conseguimos aquilatar e ampliar nossas capacidades de compreensão, que aquele ser que está voltando para uma nova experiência encarnatória, nova experiência humana, traz no seu bojo, no seu passado, assim como cada um de nós, os atos pregressos de encarnações outras, que muitas vezes nesse somatório lhe permite estar naquela condição que para nós aqui a ciência atual chamamos de seres especiais, filhos especiais, crianças especiais, que estão convivendo conosco no nosso meio, em diversas famílias. Existem seres aí sendo amados, amparados, orientados, acolhidos no estado em que se encontram, porque muitos já despertaram para acompanhar justamente e juntamente com a lei divina esse ser delicado que está mergulhado temporariamente nessa condição. As mães sempre buscam uma explicação sobre o porquê de ter um filho especial. Com esta ou aquela deficiência, é comentado hoje na visão espírita, quando nós vamos buscar a obra fundamental, o Livro dos Espíritos. Allan Kardec teve a oportunidade de conversar com espíritos de escola, espíritos elevados que conhecem a estrutura física, moral, espiritual, emocional, tanto do planeta como de nós, os moradores deste planeta. E eles responderam e vieram clarear para nós, para os pesquisadores, para os cientistas, para os médicos, o estado do ser que está habitando aquele corpo carnal que apresenta uma deficiência. Somente aqueles que se dizem materialistas, que não creem na existência do espírito, não vai encontrar justificativa para a situação atual que esteja analisando. Mas aqueles outros que
já saíram da condição de somente matéria, para perceber que neste corpo, organismo que nós utilizamos, os que chegaram, os que estão chegando, existe algo mais, que vai muito mais além, que é o espírito imortal, de natureza completamente diferente da matéria, ser inteligente do universo, dotado de capacidade de pensar, de agir, de raciocinar, de sentir, de perceber, de amar e descobrir que existe uma causa maior do que todos nós, que hoje nós chamamos de Deus. E esse ser espiritual é um viajor do universo que pode aportar em determinado porto de acordo com a sua condição. E a busca do conhecimento espírita já começa com Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, hoje para nós, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque todos os aflitos um dia estaremos consolados. Porque as aflições de hoje são os arrependimentos de ontem, que estamos nos depurando para passar esse período e tornarmos-nos seres bem-aventurados, felizes, amorosos, tomando consciência da verdadeira lei que nos rege, que é a lei divina, amorosa, justa, em todos os seus setores, independente de quem seja. Porque Deus cria incessantemente fascículos de luz, como diz Joana de Ângeles poeticamente. O Pai cria incessantemente fascículos de luz para evoluir, para se aperfeiçoar e para desenvolver-se. E as causas anteriores das aflições, ou seja, Kardec nos explica que aí pode estar a resposta para o que não conseguimos explicar de outra forma. A reencarnação vem como uma luz. Imaginemos aqueles, cada um no seu direito, cada um na sua crença, que independe de religião, que a reencarnação é uma lei divina, que não está atrelada a religião alguma, que não admitem e se debatem de repente, recebendo nos braços um filho especial, onde o corpo apresenta algumas deficiências que não permite que ele possa expressar inteligência, vontade, pensamento contínuo, sentimento. E esse ser necessita ser amado por aqueles que o recebem. Porque na lei divina, nada ocorre ao acaso. A toda causa provoca um efeito. Todo efeito é provocado por uma causa que nós não precisamos saber. Porque existe uma outra lei atrelada com a reencarnação que se chama o esquecimento do passado. Para que nós possamos buscar fazer o melhor, independente de querer saber os porquês dos acontecimentos anteriores para chegar até o momento de agora. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina espírita, com o título de Consolador prometido por Jesus, nos dias atuais, vem consolar a todos nós, e principalmente pais e mães, que recebem seres nessas condições e hoje já fazem ideia. Foi Deus que mandou. Se Deus mandou, eu vou cuidar, eu vou amar, segundo as minhas capacidades. E nós vamos continuando e caminhando e dando conta dessa tarefa, a qual nos está sendo confiada. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal. Lá Kardec dá o título de idiotismo e loucura. Antigamente, utilizava-se o termo idiotia para qualquer problema que apresentasse uma deficiência física ou mental. Hoje não se usa mais esses termos. Das questões 371 até 378,
ele explica, os espíritos explicam para ele e para nós as causas, as necessidades de haverem seres passando por essas experiências aqui no planeta Terra, que é uma escola que abarca, que envolve, que abriga espíritos, nós é que estamos em expiações das existências passadas. Estamos em provas do pouco aprendizado que fizemos para colocar em prática firmeza quando a chamada tentação, ó Jesus com a sabedoria, quando ele nos ensina, Pai, não nos deixes cair em, mas livrai-nos do mal. E mal é tudo aquilo que se afasta da lei divina. E aí nós viemos, estamos aqui, e outros seres estão chegando. Alguns, como nós sabemos pela literatura, por terem falido em algum momento passado, rogam aos mentores, não, nessa condição eu não quero mais ir, porque eu fali uma vez e eu tenho medo de falir novamente. Então é necessário que eu vá cobertado num corpo que não me permita usar tanto o meu livre-arbítrio, porque eu falhei no passado. E os mentores são mais evoluídos do que nós, são mais evoluídos do que os pais, do que as mães, porque têm uma compreensão maior, moral, intelectual e espiritual. E é feito um planejamento para que aquele espírito retorne na condição que lhe é necessária para evitar quedas maiores na existência atual. São chamados seres especiais que vêm da maternidade divina e são entregues às mães e pais que estão encarnados para recebê-los e acolhê-los. E ele vai nos dizer que este espírito que está preso a um corpo momentaneamente, muitas vezes é muito mais inteligente do que supomos, e que sofrem com a insuficiência do corpo físico para se comunicarem. Porque a inteligência jamais é perdida. É atributo do espírito nosso. Desenvolvemos ao longo dos tempos, caminhando pelos reinos da natureza, até chegarmos na condição hominal, que estamos vislumbrando a condição angelical. E essa inteligência é oriunda da inteligência divina que nós estamos articulando, usando, desenvolvendo e caminhando. E o ser não consegue se expressar porque ele se encontra limitado no corpo. Então, a limitação é do corpo. E nós sabemos que quando um corpo físico se apresenta limitado, lembremos de Jesus, os coxos da época, os aleijados, os cegos, os surdos, os mudos, todos rogavam a ele auxílio. Mestre, eu quero ser curado, eu quero ouvir, eu quero falar, eu quero... E ele dizia, tu crês que eu possa te ajudar? E eles diziam, sim, mestre, eu creio. Então, se tu crê, eu posso fazer, porque foi a tua fé que te auxiliou. Mas por que nascer assim? Quando perguntaram, mestre, por que eles nasceram assim? Foram os pais dele que pecaram ou foram eles? E Jesus disse, eles nasceram assim para que se cumpra a lei divina. Porque nenhum de nós somos responsáveis, podemos ser até corresponsáveis por determinados atos. Mas a lei divina é justa, bela e misericordiosa, que alcança cada um em suas necessidades. Então, assim são esses filhos especiais que se encontram na Terra, que estão chegando, que chegaram durante a pandemia e que podem estar chegando por longo tempo, porque o planeta ainda serve de barco, de berço, para as nossas vivências enquanto espíritos caminhando nessa proposta. E aí alguns podem perguntar, porque alguns perguntam que não tem essa compreensão da reencarnação, por que isso é castigo de Deus? Como uma criança pode nascer assim completamente desarmonizada?
completamente inútil na visão daqui para lá. Mas hoje nós sabemos que tudo tem um benefício diante de Deus e que nem sempre nós conseguimos aquilatar tudo. E onde há justiça, como é que Deus permite? Só pode ser castigo. Os pais mereceram, a família, não. São as necessidades espirituais. Todo efeito tem uma causa. Essa é uma das leis que se cumpre na vida de todos os seres. E Deus, justo, bom e amoroso, utiliza muitas vezes a chamada dor como mestra. Não faz parte da lei divina. Mas no momento em que nós expressamos um mal fora da lei, a misericórdia é tão sábia que utiliza essa dor e esse mal para servir de impulso para nós crescermos enquanto espíritos. Mediano no estado em que nós nos encontramos, caminhando para regenerar aqui dentro. Todos os que já se encontravam, os que se encontram, os que estão chegando e os que ainda vão chegar. Porque a Terra ainda tem muitos a nos oferecer. Apesar de muitos estarem deixando já o momento de deixar o planeta, outros estão chegando. Porque a saída e vinda é constante. Aquela música que diz, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dá um abraço, venha me apertar, estou chegando. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim, são só dois lados da mesma viagem. Chega no corpo físico, deixa o corpo físico e retorna. Todos os dias, todas as horas, acontece no planeta Terra. E ele costuma dizendo, logo nós deduzimos que há uma causa para que esses espíritos vivam tal experiência. E essa causa só pode ser justa, porque Deus não é injusto. No passado já foi bem pior, que não entendíamos, não compreendiam. Vocês devem lembrar que algumas culturas mandavam eliminar os seres que nasciam com deficiências físicas, não admitiam continuidade. Queriam se fazer de deuses, mas Deus é único, inteligência suprema, causa primeira de tudo que existe no mundo. Todos os obstáculos, ele nos diz que não resultem de ações na atual vida, procedem de nossas atitudes das encarnações passadas. Causas atuais e causas anteriores. Esse capítulo, o maior do Evangelho, não poderia ser diferente, o 5, que diz respeito a todos nós que estamos no planeta. Os aflitos, os que choram, os angustiados, os tristes, os ansiosos, que desejamos sair dessa condição o mais rápido possível. Então ele diz que, encarnações passadas, analisarmos essa realidade é aprender a compreender e aceitar a justiça de Deus. Graças a Deus nós já sabemos. Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa, porque a nossa ainda é insegura. Para nós, o diferente é estranho. Para nós, o fácil é melhor. Não queremos obstáculos, não queremos esforço, mas o Pai sabe do que nós precisamos para que aproveitemos esta encarnação da melhor forma possível. E essas crianças especiais também. E os adultos que estão em torno, que nem sempre são pais e mães, mas continuam sendo filhos. Filhos consanguíneos, filhos pelos laços espirituais, que dedicam muito amor e muito carinho para com essas crianças que chegam. Lembro-me de Divaldo Franco contando em uma de suas palestras, faz parte de uma de suas obras, sobre uma mãe que havia engravidado
e ficou sabendo que aquele filho, aquela filha, era uma criança, menina que ia nascer, e não possuía cérebro formado completamente. E que ela tinha todo o direito de abortar. Mas a mãe disse que não, as autoridades da época. Não, ela levaria ao termo da gravidez até quando fosse possível. Saberia que não ia permanecer. E assim aconteceu. Nasceu, levou alguns dias e retornou. E lá um dia ela foi buscar Divaldo num determinado local onde ele fazia palestra e conversou com ele. E ele disse: tu és uma heroína, porque esse espírito que acaba de deixar essa experiência já está se preparando para uma nova experiência e lhe agradece pela coragem de manter até o final aquela gravidez. Prepare-se que em breve retornará e será de novo uma menina e não precisará mais passar pela experiência anterior, porque foi suficiente a estadia naquele corpo durante aquele período para o aprendizado necessário. E ele conta que anos depois encontrou com a criatura e que ela já havia engravidado novamente, a criança já havia nascido, perfeita, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e apresentava a ele com muita alegria. São esses pais e essas mães especiais que têm fé em Deus aqui dentro. E quando chega um obstáculo, quando chega um desafio desse nível, encontram forças suficientes para levarem adiante, segurando nas mãos de Deus. Porque a equipe espiritual está dando suporte para que eles não desistam, não fraquejem, porque serão beneficiados e bem-aventurados mais tarde. Como não é por acaso, todos esses seres podem estar envolvidos por experiências outras que trouxeram que a experiência agora fosse para todos dessa forma. Então, essa realidade para aprender a compreender e aceitar a justiça de Deus, já que os problemas são oportunidades que recebemos para vencer as nossas imperfeições. As dificuldades, os problemas, os desafios, nós sabemos que eles não existem por acaso. É para que nós possamos dar salto de qualidade espiritual. E depois vem outro, e depois vem outro. As montanhas que Jesus falou. E aquele que tem fé, a fé é tão forte que é capaz de remover montanhas. E as montanhas também são vivências nesse nível. A criança especial. A providência divina permite que determinados espíritos reencarnem nessa condição para que aprendam uma grande lição através do constrangimento a que estão sujeitos, totalmente impossibilitados de se manifestarem normalmente. Porque o ser espiritual tem consciência do que está passando. Lembremos que todos os espíritos nos desligamos do corpo temporariamente. Porque o corpo adormece, o perispírito permite que o espírito se encontre na pátria espiritual. E Kardec nos traz uma experiência dessa, quando ele evoca um espírito que estava numa condição jovem de 13 anos, que apresentava uma deficiência física, mental, emocional, e era uma criança especial. E o espírito foi evocado enquanto o jovem dormia. E ele se intitula, trouxe aqui as informações para nós, está no livro Céu e Inferno. Charles de Saint-Germain, ele sofria da idiotia, 1860, onde eles invocaram o espírito desse jovem. Ele conta que quando está dormindo, se sente mais livre da prisão, da gaiola, que é o corpo físico. E a consciência desperta, e ele sabe de tudo que foi provocado por ele para estar naquela condição.
porque tinha escolhido, mas porque tinha sido imposto por erros cometidos no passado. E que ele estava aprendendo muito com esta prisão, entre aspas, que era o corpo físico. Nós, que poderemos não estar com deficiência alguma nesse momento, pelo menos física nem mental, sabemos que quando nós formos para casa, aqueles que já estão em casa mais tarde, nós vamos sentir sono, porque o corpo sente sono, é uma necessidade do espírito. O corpo adormece e nós vamos nos desligar parcialmente, porque ainda não é definitivo, porque não é o desenlace. E nós temos uma consciência ampliada. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Está em casa, mas não é lá em casa, é a sala, mas a sala é maior, é mais iluminada. Estou no centro, na casa da fraternidade, mas é muito maior do que aquele salão. Exatamente. Porque nós estamos vendo as percepções a nível espiritual. Quando voltamos para o corpo, ele nos limita. E aí nós tentamos até contar. Tem pessoas que contam os sonhos como se fosse novela, né? Não perde um capítulo. E tem outros não, que se atrapalham todos. Aí eu cheguei, era fulano, daqui a pouco era ciclano, era beltrano, porque não conseguimos aquilatar todas as experiências. O espírito que está na condição de criança especial também, saindo do corpo, como todos nós saímos, tem ciência, tem consciência da necessidade de estar atrelado àquela condição naquele momento. Muitas vezes encontro com os pais, estão também desdobrados, conversam, lembram do compromisso assumido no planejamento reencarnatório e a vida continua. Então, por isso que os espíritos amigos dizem que especiais são os pais que já conseguiram, né, abraçar essa proposta e trazer uma criança nessa condição. Mas filhos especiais, crianças especiais, nem sempre foi porque cometeram desatinos. Olha que diferença, olha que misericórdia de Deus. Existem também os espíritos missionários. Também temos espíritos muito evoluídos que aceitam um corpo deficiente para auxiliar uma família a passar por uma evolução, ou seja, algumas encarnações são impostas desta forma por ser uma prova ou uma expiação, e outras são escolha dos próprios espíritos que vieram com o objetivo de despertar aquele grupo ao qual ele se encontra vinculado. E a melhor maneira que ele encontra é vir com bastante necessidade, chamado de necessidades especiais. E quando chega aqui, todos nós nos deslumbramos, porque são amáveis, são bondosos, são uma candura incrível, até o olhar, a energia. E todos os membros que estão em volta, pode estar mais distante possível, estão sendo auxiliados por esse ser. Muito interessante. Para não pensarmos que as crianças especiais são todos espíritos que cometeram desatinos no passado e que estão presos a um corpo físico. Lembro-me de um caso, esse na literatura espírita, que um casal, já com os filhos em idades crescidos, chegaram a determinado período e disseram: olha, nós não vamos mais ter filhos. Nós vamos aproveitar nosso dinheiro e vamos sair por aí para viajar, vamos aproveitar a vida. E assim fizeram. Em determinado momento, por isso ou por aquilo, a mulher engravidou. Disse: mas eu disse que a gente não queria filho agora, nesse período. Ele disse: e agora, o que é que nós vamos fazer? Já engravidou, vai nascer, vamos cuidar, como fizemos com os demais. Só que nasceu uma criança especial. Uma criança necessitada de todo amparo, as viagens foram diminuídas, os cuidados foram bem maiores, e não durou muito tempo. 1 ano, 2 anos, o espírito desencarnou e foi embora.
E aí os pais ficaram sobressaltados. Não é possível. Depois de tanto tempo, os outros já crescidos, chega esse e nos deixa assim de repente. O que é que nós vamos fazer agora? Eles tinham bastante dinheiro, porque eram ricos, haviam comprado de tudo que uma criança precisa para viver no planeta Terra. E disse, vamos buscar uma casa de crianças para a gente doar esse material, porque nós não vamos ter mais filhos, e esse foi embora. E buscaram a casa de crianças órfãos necessitadas, doaram todo o material e foram convidados a trabalhar junto com eles naquela casa para ajudar a amparar aquelas crianças. E depois de muito tempo, a esposa virou para ele e disse, olha, vou lhe dizer uma coisa, aquela saudade que eu tinha do nosso filho que partiu está diminuindo. A impressão que eu tenho é que ele está bem próximo de nós. E ele disse, eu também, e nós nos sentimos aqui muito bem. Do outro lado da vida, no plano espiritual, o mentor sorria diante deles. Foi ele que reencarnou para chamá-los a atenção, porque eles haviam se comprometido na encarnação que iriam trabalhar com crianças necessitadas. E, de repente, quando a gente chega aqui, esquece tudo, né? E aí quer fazer coisas que não estão no planejamento. E ele sorria, graças a Deus, que vocês despertaram. E continuaram trabalhando. Isso não impede, não quer dizer que não vão viajar, que não vão aproveitar a vida, mas o compromisso que nós assumimos na encarnação, junto com os nossos mentores, depois nós vamos retornar, e aí? Como fica? Muitos falham, muitos deixam de cumprir, mas já tem muita gente atenta e sabe que é um chamado mesmo, porque sente na acústica da própria alma o dever, a responsabilidade e a obrigação, principalmente para com os seres mais delicados, seres inteligentes, seres amorosos, que apenas estão limitados momentaneamente para aprender a viver melhor. É a doutrina espírita nos esclarecendo. É a doutrina espírita nos consolando e dizendo, quem sabe se nós já não passamos por uma experiência dessa, ou quem sabe se não vamos receber alguém numa experiência dessa, e aqueles que já receberam, consolando-se com o amor de Deus e com a misericórdia, que faz parte da vida de todos nós. Então, existem os missionários também, que vêm em tarefa para contribuir conosco. Os pais, como em qualquer ambiente doméstico, trazem vínculos profundos com esses seres. São os compromissos assumidos ontem, no passado. E eles reencarnam primeiro e depois recebem aquele ser. E antes dele chegar, os sonhos, os avisos, as presenças de espíritos em casa, de crianças se preparando para reencarnar numa boa convivência. Precisam ser amados, precisam amar também juntos. São espíritos de grande capacidade de amar, que voltam à Terra para amparar criaturas em tão difícil experiência. Que diz que Deus só concede aquele fardo que nós podemos cuidar, né? Então, pais e mães são os seres primeiros educadores de qualquer espírito, de qualquer pingo de luz que vem do plano espiritual sob assistência divina e é entregue a papai e a mamãe para que eles cuidem desse pingo de luz e devolvam a Deus uma estrela brilhante. Depois todos estarão reunidos no plano espiritual, alegres, felizes, abraçando-se e dizendo, nós vencemos, nós conseguimos, porque Deus permitiu que assim fosse. É bem melhor que seja assim, do que sofrimento eterno, do que o fogo do inferno queimando eternamente, como nós acreditávamos no passado.
Mas hoje não. É nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Porque essa é a lei de Deus. E nós, estejamos no estado da deficiência que for, como pai, mãe, tio, avô, irmão, seja lá o grau, o vizinho, não somos culpados, somos todos inocentes perante a lei de Deus. Nós somos apenas responsáveis, porque a culpa não coloca ninguém para cima, muito pelo contrário, estaciona e muitas vezes a gente deseja cavar um buraco e se afundar. Mas quando assumimos responsabilidades, a situação fica melhor. E Allan Kardec nos diz que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso é um lema. E se nós formos analisar, não tem outra saída. Tem uma causa, a causa é justa, porque Deus é justo. Não é injusto de maneira nenhuma. E as crianças excepcionais, as crianças espirituais, os espíritos que chegam nessa condição, têm ciência, não podem se expressar, mas sabem que precisam, que necessitam, porque só assim vão crescer nesse momento. Alguns conselhos da mentora Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar. Fala de nós, fala de família, fala de filhos especiais também. E ela nos diz assim: teu filho deficiente necessita de ti, tu, porém, mais necessita dele. Porque aqueles que têm amor para dar, quanto mais doa, mais se expande. Porque o amor não é egoísta. E a reencarnação amplia os laços de família. A reencarnação não é uma lei egoísta, é uma lei complexa, mas é uma lei amorosa e justa. Quem agora te chega ao regaço com deficiência e limitação, recupera-se no cárcere corporal das arbitrariedades do passado. Os desajustes, os desfeitos. Ainda na quinta-feira passada eu dizia lá na Casa Coração de Maria sobre a dor. O velho ditado que diz: quem não ouve sossega, só ouve coitado. Todo mundo sabe esse. Sossega, não faça, não vai dar certo, você vai se prejudicar, que nada vou fazer. Fez, não deu certo. Está parado ali no corpo físico. Aí agora todo mundo vai visitar e diz: ó, coitado, agora estou ouvindo. Assim é a lei. E a misericórdia divina permite que assim seja, para que todos nós possamos realmente aprender. Não é este o primeiro tentame que realizam juntos, pais e filhos. Com certeza, já tivemos outras experiências. E agora, nesse momento de necessidade, não é diferente. Todos juntos, para que sejamos fortalecidos na fé, na esperança, na bondade, no carinho, no amor, e depois de passar essa, vitoriosos e bem-aventurados, conforme nos diz o Mestre. Saindo do fracasso, tras ato, ambos recomeçam, abençoada experiência, cujo êxito poderá promover desde já. O êxito já começa desde agora. Aqueles que aprendem a amar, Joana nos diz que amar também se aprende. É o que nós estamos aprendendo todo dia na convivência familiar. Tenhamos casos especiais na família ou não, estamos todos aprendendo a amar. Como, mestre, o próximo? De que maneira? Como a ti mesmo. E o Pai Criador acima de tudo, porque todos nós somos oriundos desse Pai. Vive com ele na alimentação, na limitação, e aumenta-lhe, mediante o amor dinâmico, a capacidade que está atrofiada. Muitas vezes, quando encontramos pais e filhos envolvidos neste processo,
ficamos de longe observando o carinho, o trato, o amor que já tem um pelo outro, e que isso está alimentando esperança, está fazendo com que aquele ser possa realmente amanhã estar voando com as próprias asas, com os próprios pés, com os próprios conhecimentos. Da convivência de Joana nascerá a interdependência recíproca. Breve estarão interdependentes, porque aqueles laços que estavam comprimidos no corpo pela necessidade já não existem mais. Antigo companheiro vencido suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Antigo companheiro vencido, suplicando ajuda. Vocês querem? Eu vou renascer através de vocês. Vocês prometem que vão me amar? Sim, nós vamos te amar. Seremos seus pais, seus orientadores e seus educadores. O filho especial no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a oportunidade que ele te roga para alcançar a felicidade. E lembremos do nosso mestre e irmão, Jesus de Nazaré. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Esses conselhos estão na obra de Joana, SOS Família. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva os nossos sentimentos, os nossos corações, fortaleçam todos que estejam passando por essa experiência, por esse aprendizado. Pais, filhos, parentes, aderentes, vizinhos, para que sejamos fortalecidos nessa vitória. Muita paz, Jesus nos abençoe. Agradeço ao meu irmão Edivaldo. Eu digo a ele sempre que Dona Noélia está escutando ele, porque foi ela que me pediu para convidá-lo para falar. Minha filha, eu assisti uma palestra no Bezerra de Menezes. Olhe, eu trouxe o telefone do rapaz. Você vai convidar ele para falar aqui sobre esse mesmo tema, sobre a alegria, a felicidade. A felicidade. Gente, pois ele veio aqui e fez a mesma palestra, ela ali sentada, feliz da vida, mordendo as orelhas. Então eu digo a ele todo dia, ó, não seja econômico que Dona Noélia vai lhe puxar a orelha. Quando eu boto para ele escolher, ele escolhe 4 palestras no ano. Pode uma coisa dessa? Pode não. Tem que pegar Edivaldo e dar uns cascudos. Vamos agora, depois da brincadeira, claro, da lembrança da nossa queridinha. Vamos nos preparar para recebermos a boa energia dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta. Respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue a respirar assim, com muita serenidade, tentando trazer para dentro de cada um de nós a paz, a harmonia e a serenidade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Disse também ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimentos, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes da presença de Jesus e seus benfeitores,
prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como devemos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe-se envolver por ela. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias, que lhe dará forças para administrar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo tronco até envolver todo o seu corpo. Continue respirando de forma lenta e profunda. Permaneça usufruindo desta boa energia. Ore em silêncio. Agradeça ao Pai amoroso que sempre nos concede o que há de melhor para nós. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com o Pai. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja. Fiquemos em paz.